Aí começou a gravar agora, tá? E aí a Pro vai fazer esse resgate, lembrando que na semana passada teve uma atividade que logo na quinta-feira eu já corrigi o gabarito, né, que realmente estava errada, e esse grupo de WhatsApp que foi criado eu achei bem legal, que eu vou deixar aberto todos os dias, né, de segunda a quinta, das 15 às 16, tá? Então é um canal direto que a gente tem, que eu Classroom, um ou outro aluno que vinha fazer pergunta, eu achava um pouquinho distante, um pouquinho diferente essa forma de comunicação, então o WhatsApp para mim é mais tranquilo. Inclusive, se tiver alguma pergunta mais direta, pode ir no meu privado, não tem problema, se estiver fechado. Talvez eu demore um pouquinho, né, por mais que eu estou em recesso do estado e do município, mas aqui ainda está um pouquinho o tempo, né, porque tem questões que tem que ser, né, tem que ser enviadas e tudo mais, ok? Então, vamos lá, falar só um pouquinho sobre, eu vou projetar a apostila de vocês, tá? Só um pouquinho. Então, só para a gente fazer um resgatezinho. Todos vocês estão vendo a apostila? Sim. Alguém pode responder, por favor? Sim? Então tá. Ok, então, ó, vamos só fazer um resgate rapidinho desses dois movimentos do impressionismo e do pós-impressionismo, tá? Para a gente falar sobre o expressionismo. A gente já entrou nas fases dos ismos, né? Na verdade, acho que desde o início do ano com vocês, que eu falo sobre o neoclassicismo, romantismo, né, realismo, tá vendo essa tendência aí da história da arte dos ismos. Então, vamos lá. Impressionismo. Então, a partir do momento que eu crio uma câmera fotográfica, eu não preciso mais pintar como se fotografia fosse, eu tenho a liberdade de expressão, eu tenho a liberdade de criação, que eu posso sair de dentro dos meus ateliês, né, e registrar praticamente o momento, ok? Então, assim, na verdade, por que que teve esse nome, né? Os impressionistas tiveram esse nome. Então, são alguns amigos, Monet, Manet, Renoir, Degas, eles foram renegados no Salão de Paris, aí eles se juntaram, esses amigos, na verdade, e aí eles fizeram uma exposição, e nessa exposição tinha essa obra de Claude Monet, que é a Impressão, né, Sol Nascente, e aí foi um nome, a princípio, pejorativo, né, o movimento, ou se você fizer uma outra leitura, eles queriam captar a impressão, ou melhor, o momento, tá? Então, assim, nunca trabalhando com formas específicas, ou melhor, são movimentos que você tem que ter uma visualidade com uma certa distância, dificilmente você consegue, né, se você ver uma obra, tanto impressionista quanto pós-impressionista muito de perto, né, o que a gente tem de influência impressionista no Brasil, Eliseu Visconde é um artista de peso, mas também tem o Almeida Júnior, tá? Mas Eliseu Visconde ainda é um artista que fica. O Belmiro também, mas eu falo do Eliseu Visconde, que é um artista que é muito cobrado. Deixa eu só liberar mais um aluno aqui. É um artista que é muito falado, tá? Deixa eu só voltar mais um. Aí eu pedi para vocês uma atividade sobre o impressionismo, mas aí depois eu falo sobre isso. O pós-impressionismo. Um artista muito importante, foi criada a técnica do pontilhismo, né, o que a gente sabe hoje do pontilhismo. Hoje eu crio se você ampliar, na verdade, uma imagem no computador, nada mais é do que esses pixels, né, a imagem hoje, uma imagem digital, ela é composta de uma junção, uma soma de vários pixels. Por isso, quando você vai buscar uma imagem, por exemplo, uma qualidade de imagem, você tem que ter um número, a multiplicação desses pixels, né? Por exemplo, eu tenho uma imagem tanto por tanto, né? Quanto maior o número de pixels, maior é a qualidade dessa imagem. Então, quem fez isso, por exemplo, essa obra aqui do Surra, né? Essa quantidade de pixels que tem, essa daqui, que é o estudo dela, dá para a gente entender, né? A quantidade de pontinhos que tem. Hoje, para a gente é fácil fazer isso. Eu até brinco, se tem um professor de arte, ele adora dar esse tipo de atividade para o Fundamental 1, porque fica quantas aulas fazendo pontinho, principalmente se trabalhar com uma folha A3, né? Pós-impressionismo, eles tinham algum objetivo reflexivo, ou mesmo no impressionismo, crítico? Não, na verdade era mais uma pesquisa ótica de você trabalhar com cores puras, com você misturar praticamente as cores na tela, né? Não tinha uma preocupação em si de trabalhar com eu vou
eu vou pesquisar, na verdade, eu vou ver o que está acontecendo, eu vou pesquisar um momento, uma revolução, nada disso, tá? Diferente do que nós veremos daqui a pouco no expressionismo, ok? Paul Cézanne, ele tem uma participação no pós-impressionismo, inclusive depois ele vai servir como inspiração para o cubismo, ok? E Van Gogh, né, sendo Van Gogh, óbvio, Paul Gauguin também, depois a gente vai ver daqui a pouquinho, hoje ainda volto a falar sobre ele. E o nosso querido Van Gogh, né, aquele artista tão enigmático que vendeu em vida apenas uma obra, né, Van Gogh, na verdade, quem financiou toda a produção artística dele foi seu irmão Theo, que, inclusive, eles se comunicavam por cartas. Tem um livro que eu sempre falo que eu vou levar para vocês verem, que se chama Cartas a Theo, que ele a vida inteira se comunicou com o irmão, e o irmão que bancava toda essa produção artística dele, né, e Van Gogh, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, e ele acabou se suicidando, né, e aqui, essa pintura dele, Noite Estrelada, era praticamente vista, era o que ele via da janela do sanatório, que teve uma fase que ele ficou internado, né, porque ele tinha vários surtos, a pessoa quando tem esquizofrenia, praticamente apresenta esses graus de bipolaridade também, então, em um desses surtos, assim, foi quando ele acabou se suicidando, né, então essas pinturas com essas pinceladas marcadas, fortes, então isso é uma característica do pós-impressionismo. Ok? Vamos lá. Quanto ao impressionismo e pós-impressionismo, alguma dúvida? Hein, queridos? Sim ou não? Não, professora. Eu acho. Ela só não fala, né? Mas tudo bem. Liberar mais um. Então, agora vamos lá. Expressionismo, tá? Então, lembra do que eu falei? Impressionismo e pós-impressionismo não tinha algum objetivo reflexivo, crítico, analítico, nada assim. Então foi só foi só um movimento estético, foi um movimento de pesquisa, né, pesquisar cor, pesquisar movimento, pesquisar a questão da incidência da luz natural. Ele não teve, foi o que eu falei, ele não teve aquele objetivo assim, nossa, nós precisamos expressar algo, estava acontecendo isso na França, estava acontecendo isso na Europa como um todo, diferente agora desse movimento expressionista. O expressionismo foi o primeiro movimento inserido nos movimentos de vanguarda do século XX, tá? Mesmo ali, a gente falando, mas aqui a gente está falando do século XIX, ok, mas ele foi o disparador dos movimentos de vanguarda, ok? Uma obra que foi a norteadora do movimento expressionista, vocês conhecem aquela obra do Munch, O Grito? Alguém já ouviu falar daquela obra? Sim. Então, assim, não é uma obra desconhecida, ela foi uma obra que a gente fala que é uma obra disparadora deste movimento. E quando você olha para aquela obra, o que ela causa em vocês? Agonia? Agonia, o que mais? O que mais? Eu vou mostrar ela aqui, ó. Peraí. Ó, aqui tem várias versões ainda. Além de agonia, o que mais que ela causa? Medo? Medo, o que mais? Angústia. Angústia, agonia, medo. Desespero, eu ia usar esse termo. Até porque, vocês conseguem visualizar pessoas atrás ali? Sim. Atrás? Sim. Antes eu não estava vendo, mas agora que você falou, apareceu. Apareceu, né, Axel? Você viu? A impressão que dá que tem pessoas seguindo ou indo atrás, e o desespero do foco central aí, né, do personagem principal. A verdade é que está chegando perto. E das 4 versões que tem, a expressão muda um pouquinho de uma para outra, pode observar. Tá, ó, até a obra está falando aqui, esses quadros mostram elementos que juntos traduzem o desespero e a agonia, né? Então, assim, pela deformação da figura principal. Então, o expressionismo, eu poderia, assim, acabar a aula aí e falar que o expressionismo foi um movimento que ele expressa, tá? O sentimento de angústia, de desespero, de agonia, sim, mas acima de tudo ele trabalha muito com as emoções, tá? Expressão e emoção. Tudo bem? Vocês podem fazer essa associação? Mas o que estava acontecendo? Um movimento que teve início na Alemanha,
tá? Eu vou sempre nortear esses movimentos de vanguarda para você, porque ele é importante. Europa, mas aí cada um deles, cada um deles teve, na verdade, a sua localização específica, tá? O expressionismo foi na Alemanha. O que estava acontecendo na Alemanha nessa época? Ó, a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Porque foi marcado pelo desenvolvimento das armas, como tanque de guerras, aviões e trincheiras, ok? Então, todos esses acontecimentos foi o cenário que o expressionismo se desenvolveu. A palavra de ordem era o quê? O caos, uma vez que tudo estava ainda para se consolidar na Europa. Por que chama os movimentos de vanguarda? Vanguarda, a palavrinha, né, a origem da palavra, se a gente for estudar, avant-garde. Avant-garde é o que está à frente. Aí, estudando a etimologia da palavra o que está à frente, nesse sentido, uma tropa, por exemplo, o que está à frente no exército é a tropa que vai à frente, é uma tropa que está bem preparada, por mais que a gente sabe que é o que morre primeiro. Mas eles queriam fazer uma associação que estava à frente do seu tempo. Vocês entenderam? Então, por isso, movimentos de vanguarda, movimentos que estavam à frente do seu tempo, movimentos que estavam ali preparados para o embate também. Que a maioria desses movimentos, eles aconteceram sempre onde estava tendo alguma coisa. Por exemplo, na Alemanha, a Primeira Guerra Mundial. Na Espanha, a Guerra Civil Espanhola, tá? E assim por diante, porque esses movimentos aconteceram entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, Guerra Civil Espanhola, tá, sempre permeando alguma coisa, tudo bem? Mas aí eu vou explicar, toda vez que eu for falar de algum movimento, eu vou relembrar esses acontecimentos, ok? Preciso gravar, olha, essas datas, entre os anos 905 e 14, não. Quero só que vocês lembrem mais ou menos que são todos esses movimentos do século. Esse, em especial, expressionismo, finalzinho do século XIX, início do século XX, tá? Surgiu o termo expressionismo, nome dado a uma manifestação artística moderna, que marcava uma oposição ao impressionismo francês. O expressionismo, ele nega a ideia de representação, porque o impressionismo, ele era extremamente representativo, tá? Não se trata mais de ser sensibilizado por um fenômeno da natureza. Os artistas desse período, e a busca pela representação da luz no espaço, como fazia Monet. Então, quer dizer, ou da estruturação por parte do Cézanne, eles negam tudo isso. Aqui tem duas pinturas, uma impressionista e a outra, na verdade, expressionistas. Para o artista do expressionismo, o fazer artístico estava mais ligado a um gesto dinâmico, explosivo, em que não havia espaço para preocupação verossímil da representação, muito menos um racionalismo em torno de aspectos estruturais, ou mesmo cromáticos por parte do artista. Aqui são 3 paisagens, Aqui tem Monet, tem Cézanne e tem Eckel, que é um artista expressionista. Um exemplo vem das produções do Van Gogh e Gauguin, artistas do pós-impressionismo. A intensidade na aplicação das cores e das linhas de Van Gogh, assim como a maneira como estrutura suas formas, são de grande interesse com os artistas expressionistas, já que a maneira... Só vou liberar aqui. Já que a maneira, né, planar como Gauguin elabora suas figuras sem se preocupar com o modelamento por meio do claro e escuro. A gente vai ver as obras de Gauguin daqui a pouquinho, ele não tem nenhuma preocupação, né, toda vez que a gente vê uma pintura dessa, eu lembro do Leonardo da Vinci, deve se remexer lá, né, com essa preocupação do claro e escuro, de trabalhar o sombreado, eles não têm preocupação nenhuma, tá? E um outro artista importante é o Munch, né, que a Pro acabou de mostrar, que realizou uma das suas obras-chave do movimento expressionista, foi o que eu falei, tá bom? Quando você vê uma obra dessa em alguma questão, tá, ela é a norteadora desse movimento. Ela possui todos os traços do movimento, que surgiu alguns anos depois. Esses quadros mostram os elementos que juntos traduzem o desespero e a agonia. É possível ver a deformação da figura principal em primeiro plano. A partir de agora, tudo o que nós veremos em relação à figura humana foge totalmente daquelas obras clássicas, ou melhor, daquelas obras perfeitinhas, certinhas, tá? Então, na verdade, essa deformação, essa brincadeira, esse alongamento da figura humana, a partir de agora, se torna até natural para a gente. O expressionismo associa-se a uma crítica social, e olha o que eu falei, e faz uso de figuras desfiguradas e cores contrastantes. A autentificação do expressionismo como movimento artístico ocorreu no ano de 1905, com um grupo
esses artistas, assim como no impressionismo, lembra do que eu falei, que foi um grupo de artistas que foram renegados no Salão de Artes de Paris, né? Eles se juntaram e fizeram uma exposição, daí surgiu o grupo, e daí surgiu o movimento impressionista. Esse grupo é a mesma coisa, eles criaram um grupo e deram o nome de Die Brook, ou melhor, a ponte, tá? E foi daí que surgiu, na verdade, todo esse movimento, tá bom? O que é representado nas obras expressionistas não é passível de ser reconhecido pelo olhar. Olha, e trata-se de um afeto. A obra tem suas marcas, que no caso do expressionismo são mais intensas, pela cor ou pela linha, pela deformação. E essas marcas causam no observador um determinado afeto e uma mudança de comportamento. Aqui tem uma gravura do Kirchner. É uma marca clara desse desprendimento com o natural. Queridos, olha essa imagem, né, do Kirchner. Percebam, ele trabalhou de uma forma assim, aí você pode falar, né? Ah, mas meu irmão de 5 anos faz melhor, ou melhor. Mas é esse desprendimento com o que é natural, com o que é certinho, com o que é perfeito. Né? Essa brincadeira que a maioria dos movimentos agora de vanguarda, eles fazem. Tá? Então, aqui ele trabalha realmente, a anatomia é extremamente sintetizada e as cores são ignoradas. Tá? Eles não se prendem, na verdade, né? Nota-se que no intervalo de 50 anos, a maneira de representar pictoricamente um quadro mudou radicalmente. Olha aqui, eu tenho uma obra do Millet e depois do Schmidt. Olha aqui a diferença. A temática é a mesma, estou falando sobre campo, mas olha a forma de representar. Ok? Aqui eu estou falando sobre realismo, que trouxe à tona aqui pessoas trabalhadoras sendo representadas, e aqui eu trouxe o campo, tá? Ó, a paisagem de outono. Então, olha já a diferença na forma de pintar, a liberdade, tá? É totalmente diferente, ok? Então, aqui ele já vai falar um pouquinho mais sobre um grupo chamado Cavaleiro Azul, que representava, que Vassili Kandinsky fazia parte, que aí a gente já está falando, que já vai falar sobre o cubismo, que já vai falar sobre o abstracionismo, que aí vem o seguinte, tá? Mas aqui também, ó, ele vai falar do Henri Matisse, que foi um líder de um movimento chamado Fauvismo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, que daqui a pouquinho eu já tenho que explicar a atividade para vocês. Ó, sobre a liderança do Henri Matisse, esse grupo chamado de Fauvismo, ou melhor, Le Fauves, ou traduzindo, as feras, ou feras, mas feras no sentido que eles usavam as cores puras. É a mesma coisa que você dá uma caixinha de guache para as crianças, tinta guache, eles não trabalham com dissolver essa tinta, trabalhar com transparência, ou melhor, trabalhar ela com tonalidades diferentes. É uma tinta, eles pegam a tinta pura e já passam no suporte, ou na tela, ou no papel. Tá? Então, eles falavam que era um exagero de cor, chegava até a ser agressivo, por isso das feras. Né, ó, fazendo uso de tons puros, sem mescla, organizando-as de forma arbitrária. Assim como o expressionismo, não tinha uma preocupação com a representação do mundo natural. Por trabalharem com cores puras lado a lado, acabaram criando áreas planas em suas telas. Uma das principais telas do fauvismo é essa daqui, ó, a Dança de Henri Matisse. É uma tela principal, assim como o Grito do Munch, uma das telas assim que a gente fala norteadoras do expressionismo, tá? A dança é a tela principal desse movimento fauvista, ou fauvista, tá? Existem esses dois termos, em várias bibliografias eles usam esses dois termos, fauvismo ou fauvismo, ok? Os fauvistas tiveram grande influência das obras dos artistas expressionistas, porém o movimento preferiu o uso intenso da cor e da luz, fazendo uso de cenários decorativos, né? Mas ao invés de eles usarem a dor, por exemplo, assim como os expressionistas, a morte, ou de alguns aspectos sexuais tão explorados, né, eles usavam algo assim, mais lúdico, era mais tranquilo, ok? O artista austríaco Egon Schiele, ele foi outro que teve interesse pela obra do Van Gogh, então quer dizer, olha aqui as influências de Van Gogh, só que de uma forma totalmente expressionista. Lembra do autorretrato do Van Gogh? Aqui o quarto do Van Gogh mesmo, tá? Então aqui ele vem com uma pitadinha assim, algo bem característico dele, totalmente expressionista. No Brasil tem 2 artistas, tem mais, né? Tem a Anitta, o Lazar Segal e o Goeldi. Ele, na verdade, o Lazar Segal, ele é lituano, ele se naturalizou brasileiro depois. Foram artistas que tiveram contato com o expressionismo,
tá? Anitta Malfatti é uma das mais fortes aqui dos três, que na verdade ela pintou, e já caiu bastante no Enem questões sobre Anitta Malfatti, o japonês, estudante russa, né, e a boba. Então aqui tem o japonês que ela pintou, né, que tem essa influência expressionista, ok? E aqui tem atividade, mas agora eu vou voltar aqui para vocês, e eu já volto para a atividade. Agora eu quero saber se tem perguntas. A Pro fala, e dá desespero, porque eu não escuto ninguém falar comigo. E aí, perguntas? Nossa, tem muito... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Aí, palavrão, sumiu todo mundo. Não tem alguém aí? Tem, gente? Alguém aí? Tô sozinha. Ele era uma técnica ou ele foi um movimento dentro do... Fala mais alto, amor. Fala de novo. O fauvismo, ele era um movimento ou era uma técnica que estava dentro do expressionismo? Foi um movimento também do movimento de vanguarda, do movimento de vanguarda, assim como o expressionismo. Tem vários, ó. Hoje nós vimos o expressionismo e o fauvismo. Aí depois vem cubismo, abstracionismo, dadaísmo, surrealismo, tá? O fauvismo foi um movimento de vanguarda. Só que, diferente dos outros, ele não tinha um objetivo reflexivo. Por exemplo, o expressionismo, ele ocorreu dentro da Primeira Guerra Mundial, ok? E ele tinha como objetivo, assim, retratar essa expressão de dor, de sofrimento, de agonia, de desespero, que devido a tudo que estava acontecendo. Aí, o norte do movimento foi esse. Só que o fauvismo, na verdade, os artistas desse movimento, eles optaram por não ter esse objetivo crítico e nem reflexivo, muito pelo contrário, era esse uso abusivo das cores, não trabalhar com contornos nítidos, muito pelo contrário, meio que os planos, eles brincam, parece uma criança pintando, eu falo que é muito parecido com uma pintura de criança. A Anitta Malfatti teve influência na primeira fase modernista? Sim, nossa, Anitta Malfatti total. Ela, quando voltou da Europa, né, e trouxe toda essa bagagem dos movimentos de vanguarda, principalmente do expressionismo, ela teve uma influência enorme. Quando a gente fala sobre modernismo, a gente vai ver o peso da Anitta Malfatti para o movimento modernista no Brasil. A Semana de Arte Moderna mesmo tinha obras nela, tá? A Boba, o Japonês, Estudante Russa, tinha muitas obras da Anitta. Ela teve uma importância enorme para o modernismo. Por mais que, né, ela foi criticada por Monteiro Lobato, com Paranoia e Mistificação, quando ele escreveu aquela crítica, por mais que ela ficou mal e tudo mais, mas ela teve uma importância muito grande para o Brasil. E o Brasil teve uma divisão, né, antes da Semana de 22 e após a Semana de 22. E graças a Monteiro Lobato, que se ele não tivesse escrito essa crítica, talvez hoje a gente não teria produção artística nacional, né, assim, valorizada, senão tudo que seria de fora seria melhor. O Cauê não viu, ele falou que o dele tá tudo branco. Você não viu nada, Cauê? Vi não. A Pro tá gravando, aí depois eu vou colocar lá no portal, tá, coração? Vê se você vê. Mais alguma pergunta? De nada, amor. Então, ó, eu vou explicar a atividade ali para vocês, tá bom? Pro, rapidinho. Então, assim, o expressionismo e o fauvismo são coisas diferentes. São coisas diferentes, são movimentos de vanguarda, mas são coisas diferentes. Um na França, fauvismo na França, expressionismo Alemanha. Ah, ok. Beleza, obrigada, Pro. Tá? De nada. Eu vou explicar agora para vocês a atividade, tá? Mas depois eu vou deixar a atividade bem explicadinha também no grupo, lá no grupo do nosso grupo de plantão, tá bom? Tá bom, Pro. Todos estão vendo? Sim. Sim. Ó, então, vai ser assim, vocês vão fazer na apostila mesmo, tá? Tendo como inspiração o movimento expressionista ou o fauvismo, vocês vão criar um desenho, não precisa ser no papel canção, não, pode ser numa folha de sulfite e colar aqui na apostila, só porque tem essa marca d'água aqui, só por isso, tá? Porque senão, poderia fazer aqui nesse espaço mesmo, tá? Não tem essa marca d'água, não. Cores e emoções. Oi, amor? Meu livro não tem essa marca d'água, não. Ah, só o meu que tem sacanagem. Então, se não tiver, pode fazer na apostila, não precisa nem colar folhinha, tá? Beleza. Para a gente não ficar plagiando o material. Boa ideia.
Mas, ó, você pode representar um movimento de satisfação, como fez Matisse, né, na dança, angústia, como fez o Monkey em O Grito, ou outro de sua escolha, desde que preserve o uso de cores fortes e emoções. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar, ou vocês vão usar o movimento expressionista para fazer uma composição aqui, ou o fauvismo. Se eu uso o fauvismo, eu vou pensar em cores muito fortes. Se eu uso o expressionismo, eu vou pensar nas características daquele movimento. Angústia, dor, sofrimento. Independente, vocês vão escolher um dos dois movimentos e criar uma composição aqui para esse espaço, ok? Como que eu vou te enviar? Fotografando, e aí eu vou criar um campozinho lá no grupo para vocês me enviarem. Pode ser? Quem entrou agora, gente? É a Yasmin. Oi, Yasmin, meu amor, tudo bem? Vocês entenderam? Sim. Sim. Prof, aqueles outros trabalhos da foto e da... É para mandar nessa Então, mesma o que também? eu vou fazer? Eu vou explicar ali no grupo, aí eu tô pensando assim, porque o grupo, ele está praticamente com todos os alunos que eu tenho, do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Eu vou criar e vou mandar o link para vocês e vou separar por turma, porque senão eu vou enlouquecer, né? Já pensou todo mundo me mandando ao mesmo tempo? Aí eu vou mandar o convitezinho para quem é do primeiro, para quem é do segundo, para quem é do terceiro. Aí vocês vão me mandar por turma, tá? Aí me manda depois, que aí eu vou colocar uma data lá para vocês me mandarem aqueles outros. Mas também não precisa mandar todos. Eu vou ver, eu da fotografia eu queria muito, porque eu acho que da fotografia tem uns trabalhos bem bacanas. Tá bom? E também não quero sobrecarregar vocês, que eu sei que amanhã vocês têm prova, não tem? Hoje. Hoje, amanhã, eu sei que a vida de vocês está bem corrida. Então, assim, eu vou me organizar bonitinho e vou explicar tudo certinho para vocês no grupo Artes Plantão, tá? Não se preocupe, não se desespere. E qualquer dúvida, deixa eu parar essa projeção aqui e voltar lá. E qualquer dúvida, isso no Whats, tá? Eu vou só dividir por turma para me organizar melhor e vocês vão me enviar o trabalho pelo Whats. Tá bom? Vai fotografar, se tiver que fotografar, se tiver na apostila, e se for a fotografia, vai mandar pelo WhatsApp mesmo, ok? Mais alguma dúvida? Eu não entendi a atividade. Eu tenho que copiar. Tá. Você vai se inspirar ou no movimento expressionista ou no movimento fauvista. Mas Escolhe eu faço um deles. uma obra Por exemplo, minha ou meu ponto de vista de isso algum pode ser artista? sua. Você pode se inspirar. Por exemplo, vamos me inspirar na dança do Matisse. Tá. Você pode usar só a temática dança, só que aí na hora de colorir, usa exagerada da cor até, entendeu? Tá bom, entendi. Mas eu quero fazer o grito, só que eu quero fazer o grito de uma maneira diferente. Posso? Pode. Eu posso pesquisar de uma forma, outros artistas? Claro que pode. Tem N artistas do expressionismo e do fauvismo, tá? Pode pesquisar outras obras também, se inspirar, não precisa necessariamente, não é copiar, pega uma inspiração, ou trabalha só as cores, de repente, o desenho pode ser seu, tá? Se inspire nas cores do fauvismo ou nas cores do expressionismo, que ele trabalha mais como na temática ligada à agonia, sofrimento, dor. Tá, obrigada. Tá? Aí vai de acordo com o que cada um gosta, ok, queridos? Mais alguma dúvida? Não? Então, ó, a Pro se despede de vocês, quinta-feira estamos juntos e a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá bom? Ok. O que vocês estão falando aí? Ok. Um beijo, até semana que vem, tá? Qualquer coisa a gente vai se falando pelo WhatsApp. Beijinho, tchau, tchau.